Olá, meus queridos, minhas queridas, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Previdenciário. E nesse vídeo daremos continuidade ao estudo dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Então vamos a eles. No vídeo anterior, falávamos acerca desse princípio de número 2 aqui, né? Já falamos do 1, já falamos do 3 e agora ficou o 2 aí no meio. Começamos no início do vídeo anterior e vamos dar sequência. Nós dividimos esse princípio em dois. Primeiro falamos do princípio da uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso foi visto no vídeo anterior e a uniformidade significa que as mesmas prestações que a população urbana tem direito de receber da Seguridade Social, a população rural também terá direito a essas mesmas prestações. Só relembrando que as prestações são os benefícios e os serviços. Pronto, agora vamos falar da equivalência. Equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. No tocante à equivalência, primeiro vamos falar da equivalência dos benefícios e depois falaremos da equivalência dos serviços. Então vamos lá. Equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Quando se trata dos benefícios, essa equivalência tem a ver com o valor do benefício. O valor do benefício a ser concedido à população rural deve ser equivalente ao valor do benefício que é concedido à população urbana. Ser equivalente não necessariamente significa ser igual. Por quê? Porque os benefícios, eles não são iguais, nem mesmo entre a população urbana. Por que não é igual? Não deveria o valor ser igual para todo mundo, né? Ser assim, R$2.000 para todo mundo, qualquer benefício para qualquer pessoa. Não, não é assim. Vamos citar, por exemplo, o benefício de aposentadoria. E vamos citar como exemplo especificamente o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você pegar os diversos beneficiários do regime geral de previdência que recebem aposentadoria por tempo de contribuição, cada um vai ter um valor diferente em relação ao seu benefício. Por quê? Porque vários fatores são levados em consideração para fins de cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Os fatores são os seguintes. O primeiro, o salário de contribuição. O que é isso, salário de contribuição? É algo que será estudado detalhadamente em aulas futuras, porém, a gente já pode fazer um resumo do que seja. Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado. Para você calcular uma contribuição previdenciária, você pega uma alíquota, que é um percentual, e multiplica por uma base de cálculo. No caso das contribuições dos segurados, a base de cálculo é, em regra, o salário de contribuição. Então, o salário de contribuição é aquele valor sobre o qual incidirá uma alíquota para que eu, multiplicando essa alíquota por essa base de cálculo, que se chama salário de contribuição, quando se trata de contribuição de segurado, eu fazendo essa multiplicação, eu encontro o valor da contribuição previdenciária que deve ser paga ou recolhida pelo segurado. Então, quanto mais alto for o salário de contribuição, mais alta será o valor da aposentadoria a ser concedida no futuro. O segurado que recolhe contribuição sobre R$1.000 terá uma aposentadoria menor do que outro segurado que recolhe contribuição sobre R$5.000. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é o tempo de contribuição. Quanto mais tempo você passar contribuindo, maior será o valor da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Outro fator é a idade do
do segurado. Quanto mais alta for a idade, maior será o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Outro fator é a expectativa de sobrevida. Agora, no caso da expectativa de sobrevida, ela funciona de forma inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for a expectativa de sobrevida do segurado na data da sua aposentadoria, menor será o valor da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vejam, são diversos fatores que são levados em consideração para fins de um cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é o benefício que nós estamos citando a título de exemplo. Então, por isso, o benefício de um urbano não necessariamente será igual ao benefício de um rural. Até porque entre os próprios urbanos, esse benefício não é igual, não tem valor igual. Também, entre os próprios rurícolas, o valor dos benefícios não necessariamente terá um valor igual. Agora, a Constituição fala que haverá uma equivalência dos benefícios entre as populações urbanas e rurais. O que significa essa equivalência? Bem, significa que a fórmula matemática que vai ser usada para calcular o benefício do trabalhador rural deve ser igual à fórmula matemática que será usada para calcular o benefício do trabalhador urbano. Por exemplo, peguemos novamente o exemplo da aposentadoria por tempo de contribuição. Tanto para urbano como para rural, para calcular uma aposentadoria por tempo de contribuição, o valor será igual a 100% da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Essa é a fórmula matemática que eu uso para calcular uma aposentadoria por tempo de contribuição, seja para um trabalhador urbano, seja para um trabalhador rural. Então, há uma equivalência, coisa que não existia no passado, né? Como eu falei no vídeo anterior, antes da Constituição de 1988, os trabalhadores rurais eram vinculados ao Fundo Rural, e lá no Fundo Rural, a aposentadoria dele era sempre meio salário mínimo. E aqui, para o trabalhador urbano, era a partir de um salário mínimo, e naquela época podia chegar até a 20 salários mínimos. Então não havia equivalência dos benefícios entre a população urbana e rural. E agora há essa equivalência. Então, quando diz respeito aos benefícios, essa equivalência tem a ver com o valor pecuniário do benefício. E com relação aos serviços? Bem, a equivalência dos serviços que são concedidos às populações urbanas e rurais, essa equivalência não pode se referir ao valor do serviço, até porque o serviço não é uma prestação pecuniária. O serviço não é uma prestação concedida em dinheiro. O serviço são bens imateriais postos à disposição dos beneficiários da Seguridade Social. Então, com relação aos serviços, essa equivalência diz respeito à qualidade. A qualidade do serviço a ser prestado à população rural deve ser equivalente à qualidade do serviço a ser prestado à população urbana. Então, encerramos aqui o princípio de número 2. Já foram estudados os princípios de número 1, número 2, número 3. Agora vamos para o princípio de número 4, que é a irredutibilidade do valor dos benefícios. É esse princípio aqui que agora será estudado. O que é irredutibilidade? Ou seja, o que é uma coisa
irredutível. Irredutível é aquilo que não pode ser reduzido, não pode ser diminuído, não pode ser rebaixado. Pode até mudar. Algo que é irredutível pode sofrer mudança, pode. Só não pode sofrer mudança para diminuir, para reduzir, para rebaixar. Aí aqui no princípio de número 4, o que é que não pode ser diminuído? O que é que não pode ser reduzido? Resposta: o valor dos benefícios. Aí percebam o seguinte. Em outro vídeo, eu falei que não basta entender. Para fazer a prova do concurso, também é muito importante você decorar. Não tenha vergonha de decorar, não. Não tenha vergonha da decoreba. Por que não é para ter vergonha da decoreba? Porque você quer ser aprovado. Aí tem muitas questões de concurso que exigem a decoreba. Exigem que o candidato tenha decorado todas essas palavras que aparecem por aí. Aí, nesse aspecto da decoreba, observem o seguinte. Vejam aqueles 3 princípios anteriores. Principalmente o de número 2 e o do número 3. Observem aqui. O princípio de número 2 falou da uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços. Ou seja, referiu-se às 2 espécies de prestações. Fez referência tanto aos benefícios como também aos serviços. Princípio de número 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e dos serviços. Mais uma vez, o princípio de número 3 faz referência às 2 espécies de prestações, benefícios e serviços. Agora, o princípio de número 4. Percebam que no princípio de número 4 não é feita nenhuma referência aos serviços. É feita referência somente aos benefícios. Então, muito cuidado na hora da prova. Porque se aparecer lá, marque a alternativa correta acerca dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Aí, letra A, aparece irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Você vai marcar esta? Não! A letra A está errada. Por quê? Porque não é irredutibilidade do valor dos benefícios e dos serviços. É apenas irredutibilidade do valor dos benefícios. Também, se aparecer alguma alternativa falando sobre a irredutibilidade do valor dos serviços, errado. Também, se aparecer alguma alternativa falando da irredutibilidade do valor das prestações, também está errado. Porque se usarem a expressão prestações, as prestações englobam tanto os benefícios como os serviços. E aqui, o princípio constitucional de número 4 não faz nenhuma referência ao valor dos serviços. Faz referência somente ao valor dos benefícios. Tá legal? Então, fica essa dica do ponto de vista da decoreba, da memorização, que também é importante para fins de acertar as questões da prova. Tá legal? E aqui a gente está se preparando para isso, para acertar as questões da prova. É isso. Se a gente tivesse fazendo uma preparação para outra coisa, para fazer um doutorado, um mestrado, ou para dar uma palestra lá nos Estados Unidos, não sei aonde, aí a gente não quero saber desse negócio de decoreba não, porque isso é feio. Eu quero saber só de entender. Não, mas aqui o objetivo é acertar as questões da prova.
Aí lá na prova tem questões que são mera decoreba. Então decore. Você tem que aprender a dançar conforme a música, tá legal? Então veja como é que a música toca para você dançar conforme a música. Então vamos lá. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui eu disse, esse termo irredutibilidade significa algo que não pode ser diminuído. E o que é que não pode ser diminuído aqui? O valor dos benefícios. Então vejam, José da Silva se aposentou. Aí logo que ele se aposentou, o valor da aposentadoria dele era R$3.000. Então começou já recebendo R$3.000. No primeiro mês recebeu R$3.000, no segundo mês recebeu R$3.000, no quarto mês R$3.000. Aí o país entrou numa crise grande, onde o governo não tem mais dinheiro para nada, está um déficit público nominal horrível e tem que reduzir os custos. Aí o que foi que o presidente da República fez? Olha, aqui é tudo situação hipotética. Não é verdade o que eu estou dizendo, não, né? Eu estou apenas partindo de uma situação hipotética. Que essas situações hipotéticas podem ser exatamente uma questão de prova. Há muitas questões na prova que começam assim: considere a seguinte situação hipotética, 2 pontos. Aí, conta uma historinha, como eu estou contando. Aí, com base na historinha, faz uma pergunta para você dizer se está certo ou se está errado, ou para você marcar a alternativa correta. Então, o que aconteceu? Considere a seguinte situação hipotética. José da Silva se aposentou e, inicialmente, ele estava recebendo R$3.000, passou, assim, uns 7 meses recebendo mensalmente R$3.000 a título de aposentadoria. Aí o país entrou em crise, e foi uma crise violenta, o governo não tinha mais dinheiro para nada. Aí o presidente da República editou uma medida provisória. E essa medida provisória reduziu as aposentadorias pela metade. Então José da Silva, que estava recebendo R$3.000, agora só está recebendo R$1.500 a título de aposentadoria. O que você acha dessa medida provisória? Essa medida provisória é descaradamente inconstitucional. Se alguém provocar o STF e o STF inventar uma historinha para dizer que aquela medida provisória não é inconstitucional, manda fechar esse tribunal. Chama lá alguém para fazer uma intervenção nesse tribunal, porque ele não está mais servindo para nada. Porque a Constituição está determinando que é proibido reduzir o valor do benefício. Aí vem uma medidazinha provisória e reduz pela metade o valor do benefício. Então, claro que essa medida provisória é inconstitucional. Não pode reduzir o valor do benefício, tá legal? Então, irredutibilidade do valor do benefício significa que o benefício não pode ser reduzido. Agora, existe uma determinada polêmica a respeito desse valor aqui. Qual é o valor que não pode ser reduzido? É o valor nominal ou é o valor real? Ok? O valor que não pode ser reduzido. O valor do benefício que não pode ser reduzido. É o valor nominal ou é o valor real? Olha, para você entender qual a diferença entre valor nominal e valor real, vamos pegar o exemplo da aposentadoria de José da Silva, né? Que quando ele se aposentou, o valor da aposentadoria era R$3.000. Aí imagine que já faz 5 anos que José da Silva está aposentado e continua recebendo os mesmos R$3.000. Mas durante esses 5 anos, teve inflação. O preço das coisas subiram. E a gente pode, assim, a título de exemplo, dizer que nesses 5 anos, a inflação subiu
em torno de 30%, nos 5 anos, né? Em torno de 5% ao ano, aí nos 5 anos, você fazendo juros compostos, provavelmente deve dar em torno de 30%. Então, veja, lá 5 anos atrás, quando José da Silva se aposentou, ele recebia 3 mil. Durante esses 5 anos, houve inflação de 30%. E a aposentadoria de José da Silva continuou sendo 3 mil. Repetindo, nós estamos trabalhando com uma situação hipotética. Isso não está acontecendo atualmente no Brasil. Atualmente no Brasil, todos os anos, as aposentadorias vêm, os benefícios do regime geral, de uma forma geral, não só a aposentadoria, mas todos os demais, vêm sendo reajustados pela inflação. O índice que é usado para reajustar as aposentadorias é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é calculado pelo IBGE. É um índice que mede a inflação. Bem, atualmente está acontecendo isso, porque a lei determina e a lei vem sendo cumprida. No entanto, a gente está trabalhando aqui com uma situação hipotética. Aí imaginem que aconteceu isso que eu estou dizendo aqui, né? Faz 5 anos que o cara é aposentado e a aposentadoria dele não sobe, continua 3 mil e a inflação desses 5 anos deu 30%. Aí eu pergunto, essa situação corresponde a uma afronta ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios? O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios está sendo desrespeitado, está sendo infringido, está sendo afrontado? Bem, a resposta pode ser sim, pode ser não. Se você considera que esse valor aqui, que não pode ser reduzido, é o valor nominal, então você responde não. O princípio da irredutibilidade do valor do benefício não está sendo desrespeitado. Porque a aposentadoria não diminuiu, no valor nominal não diminuiu, não. Na verdade, ficou congelado, mas não houve diminuição. Era 3 mil quando começou, 5 anos depois continua sendo 3 mil. Então, o valor nominal não reduziu. Então, se você considera que o valor que não pode ser reduzido é o valor nominal, aqui está tudo bem. Não houve nenhum desrespeito ao princípio da irredutibilidade do valor do benefício. Agora, se você considera que o valor que não pode ser reduzido é o valor real, aí sim. O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios foi desrespeitado. Por quê? O que significa valor real? Valor real tem a ver com o poder aquisitivo do benefício. O poder de compra. Aí eu te pergunto, há 5 anos atrás, José da Silva fazia uma feira boa com esses 3 mil reais. Ele ia para o supermercado 4 vezes por mês, trazia um carrinho cheio de mercadoria para a casa dele com esses 3 mil reais. Porém, durante esses 5 anos, houve inflação de 30%. Os preços das mercadorias aumentou. Consequentemente, o poder aquisitivo de José da Silva diminuiu. Ele continua ganhando 3 mil, mas com os 3 mil não dá mais para ele comprar aquilo que ele comprava há 5 anos atrás. Então, houve uma redução do valor real do benefício. O poder de compra do benefício foi diminuído, o poder aquisitivo do benefício foi diminuído. Então, se você considera que o valor que não pode ser reduzido é o valor real, então está ocorrendo uma ofensa ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Aí você pergunta, professor, mas, afinal de contas, o valor que não pode ser reduzido é o valor real ou o valor nominal? Aí, depende.
Aí você pergunta também, e na prova, professor? Eu devo considerar que é o valor nominal ou o valor real? Aí eu continuo dizendo, depende. Depende como a questão seja elaborada. Se a questão fizer referência à jurisprudência do STF, você considera que o valor que não pode ser reduzido é o valor nominal, porque é assim que o STF tem entendido. Nós podemos colocar aqui na tela do teu computador uma ementa de um recurso extraordinário julgado pelo STF, que fala exatamente da questão da irredutibilidade do benefício. Aí fala aqui, no caso não houve redução do benefício, porquanto já se firmou a jurisprudência desta corte, esta corte é o STF, no sentido de que o princípio da irredutibilidade é garantia contra a redução do quanto que se recebe, e não daquilo que se pretende receber para que não haja perda do poder aquisitivo em decorrência da inflação. Então, percebe-se que aqui o STF entende que a irredutibilidade do valor dos benefícios impede apenas que o valor nominal não seja reduzido. Aí aqui diz ainda, de outra parte, a preservação permanente do valor real do benefício e, portanto, a garantia contra a perda do poder executivo se faz como preceitua o artigo 201, parágrafo 2º da Quarta Magna. Esse parágrafo 2º atualmente é o parágrafo 4º, né? Que na data dessa decisão ainda era o parágrafo 2º, conforme critérios definidos em lei. Ou seja, essa decisão do STF, ela parte do seguinte pressuposto. Ela entende que o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, que está previsto aqui no artigo 194, parágrafo único, inciso 4 da Constituição, princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é uma coisa que garante apenas que o valor nominal do benefício não seja reduzido, e a preservação do valor real do benefício é outro princípio que está no outro dispositivo da Constituição, que é no artigo 201, parágrafo 4º, sempre que na época daquela decisão do STF era parágrafo 2º, mas agora é parágrafo 4º. Aí o parágrafo 4º diz o seguinte: é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o seu valor real. Agora percebam que esse princípio da preservação do valor real do benefício não é um princípio da Seguridade Social, é um princípio da Previdência Social, porque ele aqui está no artigo 201, e o artigo 201 trata apenas da Previdência Social. Já o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é um princípio da Seguridade Social, porque está aqui no artigo 194, e o artigo 194 cuida da Seguridade Social como um todo. Então, o entendimento do STF é que a irredutibilidade dos benefícios por si só apenas garante que o valor nominal não seja reduzido. Quando se trata de previdência social, além do valor nominal não poder ser reduzido, tem outro princípio, que é o princípio da preservação do valor real do benefício, que está lá no parágrafo 4º do artigo 201, que garante que o valor real seja preservado permanentemente. Por isso, garante que seja reajustado. Agora, por exemplo, quando se trata de benefício da assistência social, apenas se garante a irredutibilidade do valor do benefício. A Constituição não assegura que o benefício da assistência social vá ser permanentemente reajustado. Não assegura. Também não proíbe, né? De vez em quando o benefício da assistência social é reajustado, né? Principalmente nos anos pares. Por que nos anos pares os benefícios da assistência social
são reajustados? Eu não vou dizer agora. Eu só vou dizer no próximo vídeo, tá legal? O próximo vídeo eu começo dizendo por que é que os benefícios da assistência social são reajustados nos anos pares. Tá legal? Até lá, aguarde que eu vou revelar isso para você.